Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o tema 4, por que esperar a segunda vinda? E para discutirmos esse assunto, nós temos hoje aqui a Jaci, a Cris e a Laís. E nós vamos iniciar com uma oração. E quem vai orar para nós vai ser a Laís. Oremos. Senhor bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, por podermos estar aqui mais uma noite, podendo louvar o Teu nome, também para discutirmos um pouco mais sobre a Tua palavra e como ela reflete nas nossas vidas. Esteja com todos os nossos queridos, também com todos aqueles que precisam da Sua proteção nesse momento, que o Senhor possa ter um olhar especial por cada um deles. Perdoe os nossos pecados e nos ilumine nesse momento durante nosso estudo, nossa explicação, que nós possamos ser usados por Ti. É isso que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesta quarta noite, nós vamos ver sobre a segunda vinda. E você, está gostando da nossa sala de estudos? Você é muito bem-vindo. Dá tempo de você compartilhar para que outras pessoas possam assistir também. Chame lá um amigo, chame lá uma amiga. Esse é um projeto do Ministério da Mulher, não é mesmo, Cris? Sim. E esse Ministério da Mulher, dá licença, este Ministério da Mulher, ele este ano tem uma missão toda especial de nos unirmos para o trabalho. Então, eu quero contar com você também aí de casa, para que você convide mais pessoas para assistir a nossa semana, que está na metade, né? Exatamente. E se você que está em casa tiver alguma dúvida, quiser nos mandar alguma mensagem, nós estaremos atentas aqui para lhe responder e para ter o seu contato carinhoso. Ontem, nós vimos que a segunda vinda de Cristo, ela tem um respaldo muito grande, a cruz. Através da morte de Jesus e a oportunidade de todos nós termos, assim, o direito de um dia estarmos ali no céu, porque Cristo pagou o preço ali na cruz, Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Nós vamos dar a sequência, né, desse conteúdo que nós já vimos, porque Cristo ressuscitou. Glória, não é mesmo, Jaci? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Porque se Ele ressuscitou, a esperança para nós é mais, assim, uma certeza, né? Que Ele falou que viria para nos buscar, e se Ele ressuscitou, realmente isto vai acontecer, né? De Ele voltar para nos levar, morar com Ele. Naquela época, Cris, os romanos quiseram espalhar a ideia de que era uma inverdade que Cristo havia ressuscitado. Porque se isso caísse no conceito popular e as pessoas duvidassem, o plano de Cristo, né, o plano de Deus, o plano da nossa redenção cairia por terra. Mas, como nós falamos agora, né, Jaci? Glória a Deus que isso não ocorreu, não é, Cris? Sim. O que ocorre é que não só lá, enquanto Jesus estava vivendo. Lógico que até então eles implantaram na ideia de que jamais haveria uma ressurreição. E enquanto que já tinha acontecido, né, pessoa ressuscitar. Porém, o que acontecia? Como eram eles quem tinham o domínio das práticas, eles queriam ter o controle sobre as pessoas. E como Jesus estava vindo e estava mostrando o que era fácil e tranquilo, então eles procuraram, assim, bloquear de toda sorte o trabalho de Jesus, porque estaria falando contra o trabalho dos próprios sacerdotes, o trabalho dos próprios, porque os romanos estavam ali para subjugar os judeus. Então, eles
eles jamais queriam que alguém tivesse um poder maior do que o deles. Laís, esse fato histórico e também para nós, esse fato tão maravilhoso da ressurreição de Cristo, faz toda a diferença na nossa vida, né? Como você considera esse fato da ressurreição de Cristo e a nossa esperança da sua volta? Como você disse, é uma esperança a cada dia. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, nos dá a certeza que Ele vai voltar para nos buscar, assim seja, e que nós possamos, né, no caso, sermos salvos, e que nós possamos ter essa esperança a cada dia. Então, é uma renovação diária, que nós temos que pensar que Jesus fez esse sacrifício por nós, morreu na cruz, ressuscitou para cumprir a sua promessa, que Ele falou tantas vezes na Bíblia, e que nós somos especiais, né? Por termos essa esperança, por sabermos disso, por podermos todos os dias acordar e poder ter uma certeza que o mundo não vai ser assim por muito tempo, né? Que nós temos um lugar melhor preparado para nós. Então, eu acho que é esse regozijo mesmo de sabermos que dias melhores estão por vir e que não foi em vão esse sacrifício e também Ele ter ressuscitado e vai voltar para nos buscar. Somos especiais, a Laís disse. Realmente nós somos especiais, porque Ele morreu por nós. Quando Jesus ressuscitou, Ele mostrou aos seus discípulos as marcas nas mãos e as marcas nos pés. Essas marcas, elas serão eternas. Lá no céu, Ele ainda vai poder mostrar para cada um de nós o quanto Ele nos amou. Quando você ouve alguém, e olha que ultimamente a gente tem ouvido isso muito, as pessoas dizerem assim, se Deus existe, por que Ele não fez algo? Por que Ele permitiu? Né? Então, quando você ouve essas palavras, você já, por certo, já ouviu, não ouviu, Jaci, alguém falando isso? Com certeza, muitas pessoas falam, né? Quando a gente dá estudo mesmo, alguns pequenos grupos que as pessoas, né, perguntam mais, falam, mas se Deus realmente existe como vocês falam, vocês acreditam, por que acontece tantas tragédias, crianças? Já teve um senhor que perguntou para mim, se Deus existisse, eu não deixaria que os bebês sofressem, né? Que pecado eles têm, o que eles fizeram. E então a gente explica, porque assim como nós acreditamos, né, que Deus preparou tudo muito perfeito para nós. Quando Ele fez o céu, a terra, tudo, o jardim do Éden era para que nós vivêssemos eternamente naquele paraíso, naquele lugar maravilhoso, perfeito que Ele fez. Mas entrou o pecado, pelo livre-arbítrio de cada um. Então, o que acontece? Não é Deus que está fazendo isso, mas foi o pecado que nós, a humanidade, cometemos, e isso são consequências. E a volta de Jesus é justamente isso, é o final... O ponto final. É o ponto final, pode dizer, a cereja do bolo, assim, né? Que vai ser onde a gente vai viver toda essa promessa dele, de vida eterna, de termos de novo um novo Éden, né? A Nova Jerusalém. Então, isso aí é uma questão de fé, de crer. Não é Deus quem fez o mal, toda a maldade. Mas Ele deixou que nós escolhêssemos, nós tivéssemos tomar a decisão, né? Livre-arbítrio. Então, infelizmente, por enquanto, nós vivemos nesse mundo pecaminoso. Mas, com a volta de Jesus, com a segunda volta, né? Que Ele veio a primeira vez e nasceu, viveu entre nós, fez tantas coisas. Mas agora, quando Ele vier, agora sim vai ser para nossa alegria eterna. Eterna, porque virá em glória e majestade, né? Cris, você vê uma oportunidade de iniciar um estudo quando alguém faz essa pergunta, né? Se Deus existe, por que Ele não fez algo? Sim. Tem... eu acho que, além desta indagação, que é sempre feita, se Deus existe, tem também pessoas que falam assim, eu não quero que Ele volte, não. Eu não quero que Ele volte, não.
nossa, agora que eu estou terminando... Ai, que pode voltar daqui uns 10 anos, né? É agora que eu estou terminando minha faculdade, agora que eu estou terminando o meu Agora que eu projeto, casei. agora que eu casei, agora que meu filho nasceu, agora que são os nossos projetos, né? E então é a hora, Silma, que a gente tem para dizer para ele que o seu projeto não vai perder o valor quando Cristo voltar. Não vai perder o valor. Porque se você tem o seu projeto aqui, e esse projeto inclui seguir Jesus como ele ensinou, andando nas pegadas dele, andando através do ensinamento dele, o teu projeto vai se estender pela eternidade. Teu projeto de vida vai se estender. Então é a hora que a gente tem toda a liberdade de dizer para ele que ele ainda não conhece o projeto de Deus para a vida dele. Que é a hora que a gente tem para dizer para ele que o projeto de vida dele se encaixa nos projetos que Deus tem para nós. A nossa mente ela é muito finita. Nós temos uma noção de felicidade muito pequena, né? Laís, você já ouviu falar que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos? Ah, com certeza. E é uma esperança, assim, né? Uma crença que eu tenho, porque a gente sabe que Deus sempre quer o melhor para nós, né? Então, eu fico imaginando se falava que o Éden já era um lugar muito bonito, né? Tudo do bom e do melhor. Imagina também agora que Deus está esperando com que todos se preparem, né? E estejam ansiosos para isso. Nós vamos encontrar um lugar maravilhoso com tudo do bom, do melhor, todos sem pecado, todos os bichinhos, né? Então, eu acredito que esse é o maior sonho de Deus para nós, né? Que todos nós possamos estar no céu com Ele. E, assim, eu também acredito que Ele não quer nenhum mal nosso, com certeza foi que nem a irmã falou, o pecado é uma consequência, né? Então, Deus quer sempre o melhor e a gente tem que sempre pedir também a orientação dEle para quando nós estivermos fazendo nossos planos aqui, que nem a tia falou, são planos que têm que ser refletidos também para a nossa vida eterna, mas quando nós estivermos em alguma dúvida, mesmo, nossa, eu estou namorando, será que é o que Deus quer para mim? Ou a minha faculdade é uma coisa boa? O meu trabalho, eu estou fazendo certo? Então, a gente sempre tem que colocar nas mãos de Deus, porque Ele vai direcionando e mostrando o que Ele quer para nós, porque Ele quer o melhor, né? E Ele tem os propósitos para a nossa vida, mas o maior deles é que nós aceitemos o seu sacrifício na cruz, aceitemos que Ele é o nosso Salvador, né? E que Ele vai voltar para nos buscar, para nos levarmos para esse lugar tão especial, tão maravilhoso, que vai ser a Nova Canaã, né? Eu acho que vocês concordam comigo que nunca na história das nossas vidas nós vimos notícias de tantas pessoas perderem a vida. A cada dia nós temos pessoas próximas a nós, pessoas próximas aos nossos queridos, aos nossos conhecidos que estão perdendo a vida. O Filho de Deus, ele venceu a morte. A morte tem sido muito chorada nesses dias. As pessoas estão sofrendo muito. E esse também é um ponto onde nós podemos testemunhar e pregar para as pessoas. Porque se Cristo venceu a morte, nós vamos ter a oportunidade de ter uma vida eterna ao lado dele. Verdade. E essas pessoas que descansaram, elas tiveram a sua oportunidade também, porque Deus é um Deus justo, não é mesmo? Então, nós podemos ver aqui que, nesse momento onde as pessoas estão sem esperança, apresentar a volta de Cristo para elas vai ser um alento, não é mesmo, Jaci? Verdade, porque nós vemos a morte não como um fim, né? Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar para vencer esse inimigo que é a morte, porque Ele venceu a morte. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas, para nós mesmos, com certeza, cada uma de nós perdeu alguém querido, ou por essa pandemia, ou por algum outro problema. Dói, porque a ausência, a falta, nós não fomos feitos para morrer, né? Nós fomos feitos para viver eternamente. Então,
a nossa confiança, a nossa certeza de que Jesus venceu a morte, é isso que vai dar um alívio para o nosso coração, saber que não é um adeus, é um até logo, que assim que Jesus voltar, nós vamos encontrar nossos queridos e vamos viver juntamente, né, no céu. Então, eu acho que essa esperança da volta de Cristo, essa certeza da salvação, isso alivia um pouco a nossa dor, as nossas saudades, por sabermos que nós vamos nos encontrar novamente com nossos entes queridos, né? Famílias serão reunidas novamente, Serão né? reunidas, e os projetos que, como a Retomados, Cristina né? estava falando, né, que às vezes a pessoa, mas eu não queria que Jesus voltasse, porque eu tenho projeto e tal. Só que os nossos projetos podem dar errado. E quando Jesus voltar, que se a gente for continuar esse projeto, vamos dizer, de família, de amigos, é certeza que vai dar certo, né? Então, é uma esperança, uma certeza de que com Cristo tudo vai dar certo, não vai ter nada errado. Então, é uma paz, né? Um conforto para o nosso coração. Um conforto muito grande saber que nós venceremos a morte e o sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo, não é, Cris? Sofrendo pela perda de queridos, sofrendo pela falta de trabalho, que hoje em dia nós estamos vendo muitas complicações devido a esse problema, pessoas sofrendo com a falta de saúde, em decorrência dos problemas também ocasionados pela pandemia, fora os outros problemas que nós já tínhamos. Então, tudo isso foi agregado. E a volta de Jesus, né, Cris? Sim. Enquanto você estava desenvolvendo seu pensamento, me veio na mente também que existem muitas famílias em que, assim, a questão de estarem mais tempo juntos, as brigas aumentaram, o maltrato de um para com o outro. São todas as consequências. Quando uma situação ruim acontece, não falta espaço para arruinar mais sei lá quantas outras mil coisas. Dedinho de Satanás, né? Muito. Assim como tem muita gente que, quando a gente fala na volta de Jesus, e para nós isso é um alento, não quer, não, agora não, agora eu tenho minhas coisas. Tem pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Agora, se a gente se colocar, é impossível isso, mas vamos tentar nos colocar no lugar de Jesus, enquanto ele estava aqui pregando e falando, ele já via muita coisa ruim, famílias que eram desfeitas, crianças que não eram tratadas, órfãos que não eram sustentados, viúvas que também não eram sustentadas. E a sociedade tinha um critério rígido para viúvas e os órfãos. Da mesma forma, nós temos hoje crianças que são abandonadas, pais que maltratam, que abusam. Nós estamos vendo isso nos noticiários, né, nos jornais. É uma notícia ruim atrás de outra notícia. E se a gente se colocar no lugar de Jesus, Jesus não gosta dessas coisas. Não faz parte do caráter dele. Não faz parte. Ele não gosta. E ele está preparando, creia nisso, ele está preparando o momento certo para voltar. Da mesma forma que ele teve o momento certo para nascer, ele tem o momento certo para voltar. A vida caminha-se como se nunca Jesus voltasse. A vida caminha e deve caminhar assim. Porém,
o que é mais importante é que caminhe com a vida como se Jesus nunca voltasse, mas traga Jesus para os seus caminhos como se ele voltasse amanhã ou hoje, no Nesse final da momento, tarde, nós não ou nesse sabemos momento. o que vai ser de nós até a tarde, até o, né? Então, o amanhecer. É lamentável que a gente ainda tenham pessoas que não aceitam a ideia de Jesus voltar, ou não se asseguram disso. Então, é o nosso trabalho. Queridas mulheres, é o nosso trabalho nos unirmos para criarmos novos meios de pregar, de falar, de anunciar. Inclusive, Cris, nós somos convidadas a sermos mordomos. Sim. Todos nós, irmãos e irmãs, seguidores de Cristo, nós somos convidados a sermos mordomos. Como mordomos, Laís, nós temos uma grande obra a fazer. O que nós, como cristãos que somos adventistas do sétimo dia, podemos fazer para essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo e também venham a querer, venham a ter essa esperança da volta de Jesus? Nesse momento de pandemia, a gente sempre coloca a desculpa, porque não estamos indo na igreja, né? Porque agora não tem como eu testemunhar, mas a gente sempre tem que se adaptar, né? Jesus, na época dele, se adaptou às maneiras que ele tinha para pregar, às vezes nos testemunhos, nas curas, e a gente tem que estar sempre se adaptando também. Nesse momento, por exemplo, a gente pode se reunir pelas reuniões virtuais, postar alguma coisa no Facebook, até mesmo mandar uma mensagem no WhatsApp. Nada é assim em vão. Qualquer sementinha que for plantada está ali e o Espírito Santo vai estar agindo, né? Então a gente tem que estar sempre trabalhando. Assim, acho que tem que ser o nosso propósito de vida, ter essa esperança e divulgar ela, não deixar isso guardado para nós. Então, nós temos sempre que estar falando, Jesus está voltando, não sabemos nem o dia nem a hora, mas ele está vindo, ele prometeu. Está na Bíblia, a gente confia nisso, todos os sinais estão aí nos mostrando, e ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. Você pode estar sofrendo agora, não sabemos o que você está passando, mas nós temos essa esperança, né, esse conforto que Jesus vai voltar, e está muito perto. Tudo aponta para isso. Então, pode ser que não seja nos nossos dias, mas a gente tem que viver a cada dia se preparando para que pode ser hoje, amanhã, e eu estar pronta, acordar e não perder a salvação por achar que não vai ser comigo, vou fazer minhas coisas aqui na terra, não, vou me formar, vou viajar, vou conhecer esse mundo e pensar só aqui. A gente tem que estar vivendo aqui, né, que nem aquela música, com os pés na terra, mas os olhos no céu, né? Então, sempre tendo essa esperança que vai ser logo e que está tudo apontando para isso e que Jesus vai voltar brevemente. Silma, eu posso completar? Enquanto você estava falando, quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar, queridos, e até mesmo resgatando um pouquinho do que eu disse, existem muitas teorias que elas nos levam a querer tirar os olhos de um Deus eterno, e essas teorias, elas acabam sendo mais agradáveis aos ouvidos e aos olhos, que eu morro, mas eu tenho a oportunidade de renascer outra vez. Continuar a vida, né? Renascer, para que eu tenha condição de, a cada vez que eu volto a viver, eu tenha a condição de melhorar um pouquinho mais, né? Evoluir, né? Um pouquinho mais. Então, este é um dos propósitos que Satanás quer que a gente tenha. Ou seja, se eu tiver a oportunidade de nascer de novo, né,
voltar à vida num outro momento, né? Aquilo que eu fiz de errado, eu já não faço mais. Daí eu posso errar em outras coisas e assim eu ir me aperfeiçoando. Queridos, nada melhor será do que quando Jesus voltar, num abrir e fechar de olhos, Ele vai transformar-nos à semelhança daquilo que Ele é. Porque quando Ele fez o ser humano no Éden, Ele façamos o homem à nossa imagem. Então, Ele nos fez puros. E aí entrou o pecado. O que é o pecado? Distanciamento de Deus. Eu ter medo de Deus. Então eu não preciso ter medo da volta de Jesus. Eu preciso ter coragem de aceitar que Ele morreu e prometeu que Ele ia subir. Ressuscitou, lógico, se apresentou para os discípulos e como Ele ressuscitou, Ele até falou, olha, toca aqui na minha mão, toca aqui. E como Ele também estava vendo que eles não estavam crendo, porque os discípulos viviam naqueles ensinamentos, Ele falou, tem alguma coisa para comer? Eu estou com fome e quero comer. Quer dizer, o espírito não come, mas o ser humano come. Então, neste momento, Ele provou que de fato Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, comeu com os discípulos, Ele deu a orientação de que Ele não ficaria o tempo inteiro com eles, mas que era necessário que Ele voltasse para Ele mandar um Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. Fazendo sua obra agora. Confia, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo está conosco, nos acompanhando. E nós temos, Silma, me desculpa só delongar um pouquinho mais, que é, enquanto nós vivermos aqui, nós temos que fazer deste mundo a melhor coisa que nós temos. Apesar de ter muita coisa ruim, mas nós temos que fazer deste mundo o melhor lugar. Então eu tenho que cuidar da natureza, eu tenho que cuidar do meu irmão, para que ele tenha vontade de ver Jesus voltar. Amém. Né? Pois não, pode. E também, como nós estávamos comentando sobre pessoas que não querem. Eu não queria que Jesus voltasse agora, pelos planos todos. Mas nós acreditamos que a volta de Jesus não é um fim, né? Ele não é o fim, porque as pessoas têm medo, falam, Apocalipse é o final, é destruição, mas para nós... É só revelação, né? Só revelação. E outra coisa, é o começo de uma nova vida. É o fim das coisas ruins, é o fim da morte, do choro, do pranto, né? É o fim do pecado. Mas então o Apocalipse não é para ser assustador. O Apocalipse é para revelar a nós que a nossa história vai ter um final feliz. Né? Amém. Amém. Nosso bate-papo de hoje está terminando. A irmã Jaci e a Cristina farão uma oração para que a nossa esperança a cada dia possa estar mais viva, para que nós possamos aguardar a volta de Cristo com bastante ânimo, porque vamos colocar o fim na morte, vamos colocar o fim no sofrimento e tudo aquilo que nós não queremos para a nossa vida. Por isso, nós temos que aguardar com bastante entusiasmo a volta de Cristo. E nós vamos orar por isso, para que nossos queridos que ainda não conhecem essa mensagem maravilhosa, possam conhecer. Primeiro a irmã Jaci e depois a Cristina, então. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, que alegria, Senhor, podermos estar aqui
para estudar um pouco mais a Tua palavra. Que bom, Senhor, estar aqui com as irmãs e com as pessoas que estão vendo aí das suas casas, dos seus lares, que nós temos essa grande esperança, essa grande verdade, essa história gostosa que nós falamos, que nós contamos, que Jesus nasceu, viveu nessa terra, morreu, e agora nós estamos esperando a segunda volta dele, que para ele voltar e nos buscar. Que cada um de nós possamos crer nesta verdade e que nós possamos também levar essa mensagem, esta verdade da segunda vinda de Cristo para as pessoas que não têm este conhecimento. E para que tudo isso, Senhor, todas essas tristezas, todas essas coisas desagradáveis, pandemia, enfim, tudo de ruim que tem acontecido neste mundo, não nos tire a nossa fé, que nós possamos continuar aguardando e esperando a volta de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amado Deus, ainda na Tua presença, Senhor, queremos muito, Senhor, Te louvar, porque nós temos a certeza de que o Senhor deixou as mensagens corretas para nós. E nós temos na Bíblia a afirmação de que o Senhor porá fim na maldade, porá fim em tudo que é errado, tudo que nos afasta da sua glória. Ó Senhor, como devia ser bom lá no Éden, a cada viração do dia, Adão e Eva estar na Tua presença, conversar das coisas que fizeram, das coisas que cuidaram, das coisas que promoveram a organização do jardim e a manutenção dele, e discutir isso com o próprio Criador. Querido Deus, a Sua volta será isso para nós. Poder, Senhor, sentir a Sua glória, sentir os Seus braços acolhedores, sentir, Senhor, o resgate de uma vida que foi interrompida por um tempo. Aos Seus olhos, eu sei que todos esses anos que nós passamos aqui, gerações e gerações, para o Senhor é um abrir e fechar de olhos, porque o Senhor é eterno. E nesse pequeno momento que está sendo interrompido, a Sua presença conosco, nós queremos, Senhor, estar presentes. Senhor Deus, queremos aclamar. Queremos, Senhor, estar ali cantando louvores quando percebemos a pequena nuvem que se aproxima da terra com os seus anjos e esperar o barulho, o som, a harmonia das trombetas dos anjos, Senhor, propagando a Sua chegada. Querido Deus, nos ajude a estarmos cada dia com vontade de querer ver. Mas enquanto o Senhor não vem, por favor, Senhor, nos ajude a pregar, a falar, a discutir o assunto da Sua volta com o máximo de pessoas. Querido Deus, nos ajude, nos impulsione a ler, a aprendermos mais, para podermos, Senhor, ter argumentos indicados pela Sua palavra sobre a Sua volta. Coloque, por favor, Senhor, pessoas sedentas da Tua mensagem à nossa frente, e que saibamos identificá-las, e que possamos, Senhor, abraçá-las e com carinho mostrar o Seu amor por elas. Querido Deus, não nos abandone, por favor, mas nos abrace e nos mantenha grudados contigo, por favor, e que o Espírito Santo nos faça sentir paz a cada dia, mesmo em torno de um mundo tão escuro, tão
é um breu, Senhor, de coisas ruins, mas que nós possamos nos sentir em paz, porque nós temos a segurança que a Trindade está conosco através do Espírito Santo. É em seu nome que nós te pedimos que permaneça conosco sempre, mas nos ajude, Senhor, a estarmos sempre à sua disposição. Em nome santo nós te agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos encerrando, mas eu gostaria que você partilhasse esse conteúdo se você está gostando. E amanhã teremos um novo bate-papo. Uma boa noite para todos vocês.